Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é aborto e espiritualidade. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, mostra essa reflexão para outras pessoas, tranquilo? Bem, discussões sobre a legalidade do aborto não são uma novidade e se evidenciam em todo o mundo há bastante tempo. Nas últimas semanas, o tema voltou à baila aqui no Brasil em razão da ADPF, Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 442, que está em análise no STF e que julga se os artigos 124 e 126 do Código Penal são constitucionais ou não. Na prática, o que está em jogo é a descriminalização do aborto para fetos de até 12 semanas. Isto quer dizer que, se a ação for julgada procedente, o aborto deixa de ser crime e as pessoas que o praticam deixam de ser punidas pela lei. Isto não quer dizer que o aborto passará a ser legal no Brasil, porque se fosse o caso, o próprio SUS teria que oferecer condições para que o aborto fosse realizado. Descriminalização quer dizer apenas deixar de ser crime. E é importante lembrar que o aborto no Brasil é legalizado em 3 situações: quando a gravidez representa risco de vida para a gestante, quando é resultado de estupro ou quando o feto é anencefálico. E, para se ter uma ideia do tamanho do problema, estima-se que apenas em 2021 ocorreram mais de 73 milhões de abortos no mundo. E só aqui no Brasil o número chega quase em 1 milhão por ano. E o tema certamente é polêmico, divide opiniões. No entanto, aqui, nessa reflexão, meu objetivo não é avaliar essa questão do ponto de vista político ou judiciário, e sim espiritual. Afinal, o que dizem os espíritos sobre o tema? Vejamos o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, questão 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Resposta: é uma existência nula a ser recomeçada. Ou seja, quando ocorre o aborto, o espírito que estava destinado a habitar aquele corpo perde uma valiosa oportunidade de renascimento, sendo brutalmente cortado o laço que o unia ao corpo, podendo retornar para o plano espiritual em perturbação, por exemplo. Numerosos casos de obsessão complexas originam-se a partir do aborto, pois o espírito rejeitado frequentemente nutre terrível ódio, não apenas pela mãe que o deveria receber, mas por todos os que de alguma forma poderiam ter auxiliado seu retorno à Terra. E aqui é importante ressaltar que, embora frequentemente se fale do aborto a partir da responsabilidade da mulher, não podemos esquecer que a gravidez também é de responsabilidade do homem, que muitas vezes é o principal incentivador do aborto, ou que venha a deixar toda a responsabilidade sobre a mulher em razão da sua ausência. E estes homens certamente enfrentarão as consequências espirituais de sua deserção como pais. Então, no que se refere à opinião dos espíritos, de modo geral, eles concordam que há apenas uma única exceção ao aborto. Questão 359, de O Livro dos Espíritos. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Resposta: preferível é
se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Isto é, somente quando a vida da mulher estiver em risco é que o aborto se torna uma alternativa viável e apenas em último caso, quando a ciência nada mais pode fazer para salvar o nascituro e sua mãe. E mesmo assim, é uma decisão muito dolorosa, uma provação imensa, e é preciso que as famílias que passaram por isso sejam capazes de se libertar deste fardo, a fim de prosseguirem suas vidas em paz, porque um dia eles compreenderão o motivo de semelhante provação. Agora, os conceitos políticos e sociais entram em conflito com os aspectos espirituais, pois mesmo quando se trata de gravidez oriunda de estupro, os espíritos orientam que a gravidez seja mantida, pois nem a violência, nem a gravidez são casuais e, ninguém ignora a violência de um estupro. Porém, de uma perspectiva maior, espírito algum reencarna por engano. Frequentemente, a espiritualidade atua de modo a favorecer o caso ao máximo possível, levando-se em conta os aspectos kármicos tanto da mãe quanto da futura criança. Eu me lembro de uma psicografia que eu presenciei, ninguém me contou não, eu estava presente, onde o espírito comunicante era o pai da solicitante da carta. E sem que ninguém o soubesse, ele revelou na carta que seria o reencarnante do aborto que ela praticara em razão de uma violência sexual sofrida. Ciente dos laços de amor que os unem, quando o pai soube da violência sofrida pela filha e da gravidez que viria, ele próprio pediu à espiritualidade que pudesse retornar como filho da sua filha, a fim de ajudá-la nas provações da vida e a superar esta imensa dor sofrida. No entanto, ela optou pelo aborto, neste caso, legalizado no Brasil. E, quando a moça recebeu a carta, ela se emocionou bastante, mas foi tranquilizada no finalzinho, porque o pai afirma que ainda estava aguardando oportunidade para reencarnar e que dessa vez ele voltaria como filho, mas pelas vias naturais da gestação, e poderiam novamente se abraçar aqui neste plano. Bonito, né, gente? Foi uma das cartas mais emocionantes que eu já vi na minha vida e que nos mostra que, apesar da visível dor da violência sofrida, os planos divinos são muito maiores do que nós podemos pensar. Bem, e quanto aos casos de anencefalia? Em resumo, a anencefalia é a má formação cerebral do feto. A maioria dos bebês não sobrevive mais que 1 ano. E a nossa legislação também autoriza o aborto neste caso, por entender que não há como sobreviver por muito tempo nessa condição. No entanto, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 344, a gente pode ler o seguinte: em que momento a alma se une ao corpo? Resposta: a união começa na concepção, mas só é completada por ocasião do nascimento. Desde um instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Olha que bonito, né? Portanto, o bebê com anencefalia tem um espírito que passa juntamente com seus pais por uma grande provação, sem sombra de dúvida, mas que é necessária ao seu reajustamento, porque não existe sofrimento sem causa justa, ainda que nós, aqui na Terra, não possamos conhecer a sua origem. E com certeza não é uma decisão fácil. Eu imagino que muitos pais se angustiam grandemente numa situação assim. No entanto, a justiça divina não falha, assim como o apoio espiritual não falta.
E entre as diversas causas que podem originar a anencefalia está, por exemplo, o suicídio, que é outra chaga na humanidade. Segundo dados recentes, cerca de 700 mil pessoas se matam todos os anos no mundo. E quanto destes indivíduos atentam contra a própria cabeça, seja pulando de um prédio ou atirando em si mesmos? E claro, existem outros fatores que podem levar à anencefalia. Estes são apenas 2 exemplos de uma perspectiva espiritual. Enfim, caminhando para o final dessa reflexão, convém esclarecer que a mulher que pratica o aborto delituoso, tá? Tudo que a gente está falando aqui é de aborto provocado, não é um aborto espontâneo, que a mulher não tem culpa nenhuma. A gente está falando aqui quando decide-se pelo aborto, né? Então, a mulher que toma essa decisão, ela enfrenta consequências muito amargas em si mesma. Vamos ver aqui um recorte do livro Ação e Reação, do espírito André Luiz por Chico Xavier. Falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove ou que venha a conestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarte uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muita vez desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. Olha a severidade do assunto, como acontece com o suicídio. O indivíduo atenta contra o seu próprio corpo físico, ele está gerando uma dor que cedo ou tarde ele vai ter que enfrentar. Então, quantas mulheres nesse exato momento sofrem com a doença do útero ou relacionadas às suas genitálias e se perguntam, mas por quê? Por que comigo? Quantas desejam ardentemente ser mães e se revoltam contra Deus porque não conseguem? Bendito conhecimento espiritual, que se não nos esclarece o caso pessoal, no mínimo nos consola com uma explicação coerente para além daquilo que vemos em cada caso. Agora, antes de encerrar essa reflexão, eu gostaria de pontuar algo muito importante. Nenhuma mulher aborta sozinha. Quantos pais se furtam a essa responsabilidade? Porque nenhuma mulher faz filho sozinha. Logo, todos os que não a apoiam diante da gravidez podendo fazê-lo, se tornam, de certa forma, também cúmplices da sua loucura. O mesmo se dá com os médicos, enfermeiros, toda a equipe de saúde que um dia se formaram fazendo um juramento de salvar vidas e que, em razão da sede do vil metal, colocam seus saberes e instrumentos a serviço do aborto, que fatalmente respingará em suas consciências no futuro em forma de muitos tormentos. Agora, particularmente, eu fico bastante impressionado sobre como procedemos no Brasil. Nós enfrentamos 1000 problemas e, ao invés de pensarmos em como melhorarmos a saúde, em como educarmos com mais eficiência a respeito da sexualidade, dos métodos contraceptivos, a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis ou, quem sabe, criarmos leis mais rígidas que obriguem os homens a não apenas pagarem pensões mais justas, como a estarem mais presentes na educação dos filhos, diminuindo, portanto, os pais de Instagram, que se limitam apenas a postar fotos dos príncipes e das princesas que tanto dizem amar, enquanto na vida real praticamente deixam a criação dos filhos a cargo das ex-esposas. Então, ao invés da gente pensar em como resolver tudo isso, a gente acaba se ocupando em afinar ainda mais as leis, que, na minha opinião, é um primeiro passo para uma futura legalização, como já fizeram vários outros países que se orgulham de ter uma postura humanista
e que, no entanto, desprezam seres humanos indefesos, antes sequer do seu nascimento. Então, fica aqui mais uma reflexão. Se você gostou, curta, compartilhe, mostre para outras pessoas. Afinal, 73 milhões de abortos por ano. A gente está falando de um gravíssimo problema de saúde mundial e a gente precisa refletir sobre isso, considerando também uma perspectiva espiritual. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima reflexão.